Olá, gente, meu nome é Andréa Duque e hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas de um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre Feng Shui. Se você não viu, eu já fiz alguns vídeos sobre o Feng Shui aqui no meu canal. Se você não assistiu, assiste aqui, que eu vou deixar aqui para você assistir. Super interessante dessa técnica. Eu conto o que é essa técnica, que é uma técnica milenar chinesa. Ela serve para harmonizar a nossa casa, porque o Feng Shui considera a sua casa uma extensão de você, né? Uma extensão também da sua própria harmonia, da sua própria vida. Mas você vai saber mais detalhes nos outros vídeos. Aqui eu quero trazer alguns objetos, coisas que não são legais você ter dentro da tua casa para um bem-estar, para fluência, para prosperidade, para boa energia na sua casa. Um dos objetos é o seguinte: nada quebrado. Não é legal ter absolutamente nada quebrado. Um objeto, quando quebra, ele já deu o tempo dele. Por mais que você goste dele, é quase que quando você cola aquilo e deixa aquele objeto lá colado, ele já não é mais aquele objeto, ele é outro. Ele foi configurado de uma outra maneira. Então, todo objeto que quebrou, às vezes seja uma lasquinha ou quebrar mesmo, joga fora. Desapega desse objeto, né? Ele não é muito legal você ter objetos quebrados em casa. Então dá uma varredura na tua casa, dá uma olhada no que você tem de objeto quebrado e joga fora, nem que for uma lasquinha. Outra coisa importante de não ter em casa, objetos de não ter em casa, é o seguinte: muitos objetos concentrados no mesmo lugar. Numa casa, como é que a gente percebe que os objetos estão em excesso e estão atrapalhando a energia daquela casa, daquele cômodo, por exemplo? Quando você percebe que está atrapalhando a circulação de pessoas, quer dizer, você não está conseguindo circular, andar de forma fluida naquele ambiente, ele está, na verdade, também atrapalhando a energia. Então, a boa medida é você mesmo. Se está atrapalhando a circulação de pessoas, aquele objeto está atrapalhando também a boa circulação de energia. Então, dá uma olhada na tua casa, o que tem de excesso. O sofá, cadeira, um armário que está interferindo, está atrapalhando a energia, ou ele está bem no caminho, sabe? Às vezes a gente coloca móvel bem no nosso caminho. Não é muito legal de ter. Uma outra dica é o seguinte: sabe aquele objeto que você ganha de uma pessoa que você não gosta muito, que você não tem afinidade, que você tem algum tipo de desentendimento mental, que você não tem afinidade? Acho que a palavra é essa. Esses objetos não leva para casa e não guarda em casa. Objetos que você ganha de pessoas que você não tem o bem-querer, por algum motivo, não traz para dentro da tua casa, não guarda. Se você tiver algum objeto assim, de algumas pessoas que você já não tem tanta afinidade, doa o objeto, não fica com ele. Por quê? Cada vez que a gente olha para aquele objeto, a gente lembra da pessoa. É simples assim. Você tem uma conexão mental, ou com aquilo que vai te remeter àquela situação que você não quer lembrar, ou a própria pessoa vai te remeter àquela pessoa. Então você está sempre fazendo conexões mentais com aquilo que não é afinidade, com tudo aquilo que não é bem-querer, que não é afinidade. Então você está trazendo isso sempre para a tua casa. Não guarda esse objeto, joga o objeto ou doa o objeto, que tem sempre alguém, né, que pode usufruir dele melhor. Outra coisa que eu gosto de falar é alguns símbolos que são pejorativos, descendentes. O que é isso? Por exemplo, uma âncora. Uma âncora, ela puxa para baixo e ela tem um símbolo, ela prende lá no fundo, né? Então, âncora é um tipo de simbologia que eu não recomendaria ter em casa, né? Outra coisa importante são as folhas secas. Tudo que é florzinha seca, sabe que a gente guarda aquela flor sequinha, ou a gente gosta daquelas folhas e flores secas perfumadas, tudo que é seco não é interessante. Pensa só comigo, quando tá seco, tá morto, é um ser vivo que tá morto. A gente guardar, segundo o Feng Shui, guardar esses objetos secos em casa, eles estão sempre fazendo uma conexão com aquilo que é seco e sem vida. Então não são objetos interessantes você ter na sua casa para uma boa fluência, para um bem-estar e a saúde da sua casa. E termino aqui minha dica com outro que é um cacto, por exemplo. Eu gosto muito de cacto.
E quando eu aprendi que o cacto ter dentro de casa cactos, e não é pelo espinho, é pela simbologia do cacto. O cacto é uma planta de deserto, uma planta que retém toda a água, é um sofrimento, ele retém aquela água porque vai faltar a água. E então o cacto é uma planta que no Feng Shui não é interessante você ter ela dentro da sua casa. É uma planta que traz essa escassez, um sofrimento, então ela tem essa simbologia para o Feng Shui que não é interessante. Eu acho que é sempre bom lembrar o seguinte, as técnicas que eu estou trazendo aqui e essas dicas são todas baseadas no Feng Shui. Mas se você não se conecta com essas informações, porque você tem outras crenças, ou realmente você não faz sentido para você, tá tudo certo, não é por causa disso que a tua casa não vai ter harmonizado. Acho que cada um de nós tem uma maneira de harmonizar e se conectar. O que eu gosto de trazer são algumas dicas que eu me conecto, que eu gosto de compartilhar as coisas que eu já fiz, que eu acho que pra mim faz sentido, mas não é universal. Não é que se não fizer sentido pra você tá tudo certo. Eu acho que você tem uma outra maneira de trazer harmonia na sua casa, tá ótimo, tá tudo certo. Mas eu gosto de compartilhar as coisas que eu aprendi aqui com vocês. Eu espero que você tenha gostado das dicas, então dá um like, compartilha e se inscreve no meu canal e lembra de tocar no sininho para você receber notificações sempre que eu postar vídeos novos. E aqui no meu canal eu vou falar sobre vários assuntos, não é só sobre o Feng Shui, mas sobre a vida, sobre algumas dicas de coaching, sobre realização, sucesso, algumas coisas que eu quero compartilhar para vocês. Então até o próximo vídeo, a gente se vê na próxima semana. Tchau, gente!